Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, bom dia. É uma alegria mais uma vez poder conversar com vocês hoje, dia 1º de maio, né, gente? Dia do trabalho. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Eu sei que, devido ao momento atual que estamos vivendo, temos muito pouco a que comemorar, né, gente? Mais de 12 milhões de desempregados. Quanto pai de família, quanto mãe de família não está conseguindo levar a alimentação para seu filho, enquanto o governo, ao invés de propor, gente, alguma medida para acelerar o aparecimento de trabalho, não, ele fica com aquela lenga-lenga de ideologia política, ou seja, de combate a um tal marxismo cultural que, segundo ele, está impregnado em todas as instituições brasileiras. Só quero lembrar ao senhor presidente da República que 95% das pessoas que votaram nele, que acreditaram nas suas propostas, nem sabem o que é marxismo cultural, e defendido por Olavo de Carvalho, defendido pela grande maioria do governo. Quem votou nele queria melhora na educação, queria melhora na segurança pública, que o governo fosse complacente, que trabalhasse a favor dos aposentados, que trabalhasse a favor do Brasil, né, gente? E outra grande parte também votou pelo antipetismo, ou seja, não queria que o PT voltasse de volta, e agora a gente está vivendo essa situação, mas a gente ainda acredita que as coisas podem melhorar. Pois é, gente, como eu fui muito questionado, muito cobrado ontem para fazer um vídeo comentando sobre a segunda audiência pública, onde vários debatedores, digamos assim, explanaram suas ideias, um defendendo o governo, outro o povo, da MP 871, que foi editada, gente, pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 de janeiro de 2019, ou seja, a PEC não é uma PEC, é uma MP antifraudes, né, que partindo do pressuposto, o governo federal, o pessoal do INSS, o pessoal do Ministério da Justiça vê o aposentado como um possível fraudador. Na minha opinião, talvez o maior erro do governo. O que me preocupou bastante, gente, ontem, e notei também que preocupou muitos dos que acompanham aqui o canal, foi a falta de interesse dos parlamentares, tanto faz da oposição como da situação perante ao tema. Eu vi 4, eu não consegui acompanhar toda a audiência pública, né? Mas eu tenho amigos aqui do canal que acompanhou, e eu vi ali geralmente 5 autoridades ali, deputado e senador, né, gente? É muito pouco comparado com a relevância da matéria. O que está acontecendo, gente? Deputados e senadores, na sua grande maioria, estão preocupados com a reforma da Previdência, estão nos estados fazendo manifestação, colhendo assinatura, fazendo debates políticos sobre a reforma da Previdência, e estão esquecendo de um tema, gente, tão relevante como essa MP 871, porque ela é vista pelos especialistas já como um pré-anúncio da reforma da Previdência. Muitas pessoas estão comentando assim, ou seja, vamos fazer esse pente fino entrar em vigor. O que acontece? Aqueles que estão aposentados por invalidez, pelo BPC, ou às vezes tem a aposentadoria rural, pensão por morte, o que acontece? Ele sabe que a justiça é demorada, o cara perde o benefício agora, se o cara conseguir reativar o seu benefício, já vai entrar pelas novas regras, ou seja, talvez um cara aí vai ter que pegar, que é aposentado hoje recebendo, sei lá, R$ 2.800 de aposentadoria por invalidez, perde o benefício. O que acontece? Ganha lá na frente, mas volta já pela nova previdência, como o governo vem tanto alardeando por aí, né, gente? É todo dia aquele comentário dizendo que a reforma só vai combater privilégio. Bastante... há controvérsias, né, gente, sobre isso. Olha, o nosso amigo Zé Augusto, um grande colaborador aqui do canal, mais uma vez ele me mandou um e-mail, deu o seu parecer. Olha, Zé Augusto, eu tenho certeza que eu fui lá na audiência, tinha muitos amigos que sempre estão aqui no canal prestando, digamos assim, esclarecimento a outros que não entendem, sabe, né? Olha, gente, acompanhei toda a reunião, Zé Augusto está falando de manhã, na comissão mista MP 871 de 2019, e tive uma alegria e uma tristeza constatação, né? A alegria pela fala de 2 deputados, a Tereza Nelma e o deputado do Partido Social Brasileiro. Gente, eu vi a Tereza Nelma do PSDB, gente, que mulher porreta, cara.
Foi bom ter essa comissão para me conhecer uma pessoa tão especial daquela maneira. Que mulher que defende o aposentado. Cara, ela fala aquilo que nós aqui do canal sentimos. O deputado também do PSB, gente, também foi muito, mas muito certeiro naquilo que ele disse. Olha, e daí o Zé Augusto ainda fala assim, um traíra que foi o senador Nelsinho Trade. Esse com certeza, além de votar a favor dessa medida provisória, com certeza também irá aprovar o relatório do dia 7 de maio. A triste constatação é que percebi que parlamentares presentes e que não participam interagindo com os debatedores convidados. Olha, presta atenção nesse detalhe, gente. Tinha até um que por sinal é deficiente, olha o que o Zé Augusto fala. Estava mais prestando atenção no celular, ou seja, está virando uma prática recorrente isso lá no Congresso Nacional. Os deputados lá sentados assim, ó. Não é verdade? Eu estou mentindo para vocês? Não é, né, gente? O Zé Augusto mesmo falou, estava mais prestando atenção no celular do que ouvindo o que os debatedores ali tinham a enriquecer o debate, né, gente? Que querendo ou não, aquilo enriquece o debate para o senador, para o deputado criar uma opinião própria sobre aquilo. Não sei se vocês sabem, são 14 integrantes, deputado e senador, ou seja, e não está ninguém, não estão nem aí. Olha, ele continua, afirmo que sou otimista, mas confio que não sairá um relatório favorável aos segurados. Eu também acho que não, também concordo com isso. Hoje mesmo só havia um representante a favor dos segurados, o IBDP, enquanto a maioria dos debatedores da mesa eram representantes do governo e dos peritos médicos, mas vamos ver no que dá. Pois é, gente, mas o advogado representante do IBDP, gente, desconstruiu toda a falácia dos outros debatedores do governo. Gente, com prova, com argumento. Eu não tinha como eu aplaudir, né, para ele ver, né, cara? Porque, olha, ele representou tão bem a gente aqui, gente, representou tão bem vocês aposentados que, olha, merecia um prêmio, gente. Agora, o cara que estava representando, digamos assim, associações dos médicos peritos, né, ele falou no momento lá que, você viu, ele levantou o tom de voz, ele mudou a maneira de falar. Gente, eu achei até desrespeitoso a maneira com que ele tratou os aposentados. Você viu ele falando assim, que teve um lá também que falou que não é crime nenhum, né, tirar, como dizer, a fraude, gente. Ele já parte mesmo do pressuposto que o aposentado é fraudador e falou que não é humilhação nenhuma uma pessoa passar por uma perícia médica depois de 20 anos, né, que está na lei. Gente, pode ser, é legal, está na lei, mas só que é imoral, gente, convocar uma pessoa há 20 anos aposentado, aonde você vai recolocar esse ser humano depois, gente? É uma questão, como a deputada Tereza falou, de humanidade. E daí falou também o representante dos peritos, até citou, né, que a prerrogativa de dar ou negar o benefício é do médico perito. E isso, digamos, o pessoal ali da médico, né, a associação deles que rege eles ali, né, já deu essa prerrogativa. Todo mundo sabe disso, né, gente? Mas não custa nada, né, ele ser um pouco mais humano. Gente, eu fiquei pensativo. A gente sabe que a maioria dos médicos peritos são pessoas honestas, são pessoas de bem, que olham pelo segurado, né, gente? Mas você já imaginou você cair na mão de um perito como aquele que é o representante deles? Você já imaginou que situação, meu povo? É bastante complicado. Eu confesso que fiquei muito perplexo com o jeito que ele falou, gente. E teve uma pessoa que falou que era para mim enaltecer o trabalho de um senador lá do Rio de Janeiro. Gente, eu vi a parte que ele falou assim que, digamos assim, que o BPC é um dos benefícios que mais tem fraudes, né? Eu peguei essa parte. Agora, se você pegou a parte que ele falou bem, eu não sei mais, porque eu não consigo, como falei para vocês, eu não acompanhei como um todo essa MP, porque eu não consegui. Olha, gente, essa MP foi editada e visa economizar 10 bilhões no primeiro 12 meses de vigência. Na MP 871 pode acarretar uma falsa economia, gente, uma falsa economia, devido ao possível aumento de números de ações judiciais movido pelos segurados para anular o corte de benefícios e pensões. Essa é a avaliação do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, IBDP, e de alguns parlamentares que participaram nessa última terça-feira, dia 30, de audiência pública na comissão que analisa a medida provisória. Pois é, gente, o governo vai economizar na ponta, digamos ali, no INSS, mas 2, 3 anos depois vai ter que ressarcir tudo aquilo de novo, vai gastar 2 vezes.
Olha, a medida, para quem não sabe, ela institui o Programa Especial para Análise de Benefícios Previdenciários com indícios de irregularidade. E o segundo é o Programa de Revisão de Benefício por Incapacidade, ou seja, há dois programas caminhando simultaneamente dentro de uma mesma MP. Na prática, a MP 871/2019 altera regras de concessão de benefício, como auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria rural, e cria também dois bônus de produtividade, ou seja, para perito e para servidores do INSS. Segundo Diego Cheruli, do IBDP, esse que eu quero enaltecer o trabalho, bela conversa, gente. O pente fino do governo Temer cancelou em 2 anos 80% dos benefícios de auxílio-doença revisado e 30% da aposentadoria por invalidez revista, o que teria causado uma explosão de ações judiciais federal. Você viu, né? O representante do INSS contestou isso, né, gente? Mas, enfim, a gente sabe que o INSS, ele procura esconder a realidade, né? O diretor do MDP diz que até mesmo benefícios que haviam sido concedidos na justiça, que diferentemente do INSS contam com peritos especialistas, foram cessados pelo pente fino iniciado em 2016. Ele considera que a criação de um bônus para os peritos pode estimular o indeferimento de benefício. Essa, gente, é a sensação que todo mundo tem. Todo mundo tem essa sensação, não é só o representante do IBDP. Olha, entretanto, gente, a diretora de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, a Márcia Elise de Souza, acredita que a MP 871 vai reduzir as divergências de entendimento entre o INSS e a Justiça, opinião reforçada pela subsecretaria da Secretaria Especial da Previdência do Trabalho do Ministério da Economia, né? Karina Argolo. O representante, gente, do IBDP, praticamente ontem ele estava sozinho, era apenas ele defendendo os aposentados. Segundo ela, com a MP, os peritos do INSS poderão acompanhar processos judiciais de benefício por incapacidade, o que pode representar uma economia de 2 bilhões aos cofres públicos. Na maioria das vezes, o perito judicial desconhece as regras dos benefícios por incapacidade. Existe muita diferença no olhar e na conduta. Você vê, né, gente? Aquela avaliação psicossocial ali, né, cara, é jogado praticamente a zero, né? Olha, o presidente, gente, o que me entristeceu foi esse cara aqui, olha. O presidente da Associação Nacional de Médicos Perito da Previdência Social, Francisco Alves, negou que os peritos sejam estimulados a indeferir benefício. Ele ressaltou que o bônus a ser pago independente da decisão favorável ou contrária à concessão, segundo ele, de cada 10 pedidos de auxílio-doença, 7 não autorizados pelos peritos, 7 são autorizados pelos peritos do INSS. Alves destacou que o pagamento do 13º no programa Bolsa Família, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, será custeado pela economia gerada com o pente fino do INSS. É aquela velha máxima que eu sempre comento aqui no canal. Tira de um para dar para outro, ou seja, cobre um santo e descobre o outro. Tira um da pobreza enfiando o outro na pobreza. Isso, gente, isso não é, digamos assim, responsabilidade social. Responsabilidade social seria o governo manter esses beneficiários que já estão, que são dependentes desse auxílio-doença, dessa aposentadoria por invalidez, do BPC, da aposentadoria rural, do auxílio reclusão. E sim, dá o 13º para, né, aqueles aqueles beneficiários, né, que estão na baixa renda. Porque todo mundo sabe, gente, que criou-se uma falsa ilusão desse 13º. O governo vai dar o 13º, mas não vai ter aquele aumento que é dado todo ano, ou seja, vai trocar 6 por meia dúzia do mesmo jeito. Olha, o Estado nos deixou fazer o nosso trabalho, que irá permitir nesse Natal 14 milhões de famílias possam ter o 13º no Bolsa Família. Isso é um impacto social fantástico e apenas uma fração do que pode ser feito, ou seja, tirando das costas do aposentado por invalidez para dar talvez para a pessoa que tem condição de trabalhar, né, gente? Essa que é a grande realidade, porque quando falamos de beneficiários de Bolsa Família, nós não estamos falando de pessoas com deficiência, nós não estamos falando de pessoas que estão no acidente de trabalho, que estão vivendo. Estamos falando de pessoas normais, são pessoas comuns, pessoa que pode pôr a cara e trabalhar, buscar a sua dignidade no trabalho. Eu sei que eu entendo que é importante o Bolsa Família,
demais, gente, demais. Eu acho que isso aí já não devia nem ser um programa de partido, mas um programa de governo, como é o BPC, de partido e nem de governo. Seria como se diz, um programa de Estado, ou seja, independente do presidente que esteja fazendo plantão no momento, manter esse tipo de situação, gente. É preciso equilibrar digamos, esse meio termo para que não se tirem, né, gente, daquele que está precisando, porque vai me dizer uma coisa, você vai cortar, vai economizar 9 bilhões, porque essa é a intenção do governo. Ó, o chefe dos médicos peritos deixou claro, a intenção do governo é cortar da aposentadoria para pagar o 13º, ou seja, o governo não tem de onde tirar o dinheiro, precisa se cortar o benefício antes do aposentado para pagar o 13º. E aí que vem a minha pergunta, o que vai adiantar? Cobrir um santo e descobrir outro. Olha, daí o senador Nelsinho Trade, esse que decepcionou nosso amigo José Augusto, do Partido Social Democrático do Mato Grosso, e os deputados Teresa Nelmo, do PSDB, esse eu quero dar os parabéns, e o Rodrigo Coelho, gente, do Partido Social Brasileiro Santa Catarina, que ao meu ver foi muito feliz em toda a sua prosa, né? Defende mudança na MP, que segundo eles trata da fraude como regra e prejudicará milhares de brasileiros. Não estamos falando apenas de números, estamos falando de vidas. Pessoas que pagaram o INSS a vida toda e com essa MP, se for aprovada da forma como está, vai aumentar ainda mais a desigualdade social em nosso país e aumentar ainda mais ações judicial, afirmou, né, o deputado lá de Santa Catarina, né, que teve digamos assim, um debate bastante interessante. Felipe Bresciani, da subchefia dos assuntos jurídicos da Casa Civil, ressaltou que a MP 871 integra o pacote de medidas editadas pelo governo para racionalizar o sistema previdenciário, que inclui, entre outras propostas, a PEC número 6, né, que é da reforma da Previdência, o projeto de lei de cobrança das dívidas dos grandes devedores. De acordo com o presidente da comissão mista, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o relatório será apresentado dia 7, à véspera da votação da proposta. Gente, o que acontece? A maioria dos senadores e deputados não estão participando ali para formar, para defender, gente, as suas, digamos assim, as suas propostas, as suas emendas que colocou no projeto. Nem para isso são capazes de estar lá para defender essas emendas. Ou seja, o relator vai pôr aquelas que ele quiser, né? Ele tem a prerrogativa para isso. Os deputados e senadores não estão nem aí para lá defender, ó, tem que mudar isso, vamos fazer isso. A pressão popular, gente, de todos os deputados, seja da oposição, seja da situação. Eu sei que um diverge num ponto, outro converge no outro ponto, e assim é o debate democrático, mas antes de tudo, mostrar seu interesse por isso, coisa que eu não tenho notado nessa MP 871. Gente, foi isso que eu vi, que eu constatei. Se você constatou algo diferente, dá aí sua opinião. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.